Malaquias, capítulo 3, vamos começar no verso 6 até o versículo 12. E antes da nossa leitura da palavra de Deus, nós vamos convidar a todos aqueles que estão mesmo à distância, para a gente fazer uma oração, pedir direção de Deus e que em nome de Jesus, toda e qualquer muralha que possa existir na nossa mente, que seja derrubado por terra, e que nós possamos entender o plano e projeto de Deus para nossas vidas. Nós entendemos que o mundo está em convulsão, e a gente sabe que pela palavra de Deus é que antes do anticristo aparecer, ou pelo menos se manifestar, o mundo estaria em convulsão mesmo, para que aparecesse que mostrasse uma solução, vamos dizer assim, paliativa, claro, mas ele seria como que o salvador do mundo. E com isso haveria, diz a Bíblia, uma paz na terra. Então esse momento de convulsão pode ser esse preparo para vir essa paz. Mas a Bíblia também diz que quando eles estiverem dizendo paz, paz, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, porque daí a igreja vai ser arrebatada. Então, se o anticristo está para se manifestar, o arrebatamento também está bem perto. A gente não tem ideia clara sobre se vai ser antes da tribulação, no começo, né? Ou no meio, ou depois. Existe muita polêmica nessa questão. Mas não importa quando vai ser, a questão é, nós cantamos hoje, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, e de fato Ele virá, isso é real. Isso aí não tem como nada querer impedir que não vai, né? Mas enquanto isso, nós como igreja devemos estar fiel, porque existe um remanescente, existe um povo fiel que será arrebatado. A Bíblia diz que ninguém pode mudar isso também. Então eu espero que nós estejamos nesse grupo aí. Diz o pastor Vandilson que na igreja Assembleia, eles dizem que metade vai, metade fica. Então não sei qual a metade, mas aqui não. Aqui vai todo mundo, eu creio. Para você subir, né? Você precisa crer no Senhor Jesus, estar realmente em comunhão com Ele. Então feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu sei que o diabo ele trabalha de todas as formas, mas ele foi vencido já quase 2000 anos atrás, e ele não tem como prevalecer contra a igreja, né? Mas ele tem como prevalecer contra aqueles que resistem à verdade que Jesus veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas que creem nele. Então vamos orar, pedir que Deus nos ajude nessa tarde e noite, aonde a palavra do Senhor Jesus possa nos ajudar também na nossa vida cristã. Pai, oramos em nome de Jesus de Nazaré, primeiramente em reconhecimento como igreja de que o Senhor é o nosso dono, de que o Senhor foi quem edificou a igreja. O Senhor disse: edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus, é do Senhor. E nós pertencemos ao teu pastoreio. E queremos agradecer ao Senhor de todo o nosso coração pela oportunidade extraordinária que o Senhor nos dá todos os dias. Pelas misericórdias do Senhor que está sendo sempre praticada em nosso favor. Nós nos submetemos voluntariamente a Ti e nós submetemos nossa mente ao Teu Espírito Santo. E que se há alguma resistência, que em nome de Jesus caia por terra, que nós possamos estar abertos ao Teu Espírito, ao Teu entendimento, a termos raciocínio como Cristo, raciocinar por princípio, para que assim nós possamos estar vivendo na direção e em concordância com o Senhor, porque a Tua palavra também diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com o Senhor. Então nós queremos ter a mesma essência do Senhor,
Queremos andar em concordância com o Senhor, andar na mesma visão, no mesmo entendimento, na mesma direção. Então nós pedimos sabedoria de que o Senhor mesmo ministre ao nosso coração sobre o assunto de hoje, e que esse lugar seja tomado pela tua glória, assim como foi dito, pelo peso da tua glória, que é a honra, que é a dignidade, que essa glória do Senhor esteja de fato sobre nós, e que o Senhor cerca este lugar, para que não haja interferências malignas, mas que eles fiquem pelo lado de lá da linha, muito longe daqui, em nome de Jesus. E que aqui a bênção do Senhor, a presença seja manifestada, que nós possamos ser guiados por Ti, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Eu coloquei como tema, se você quiser tomar nota, e também você pode, como eu aprendi uma vez lá em Manicoré, estava numa conferência lá, e o pastor que estava como preletor também, um dos, chamado pastor Marcelo, me parece, de Manaus, e ele disse, olha, eu dei esse tema, você pode ficar livre para escolher outro tema se quiser. Então faço minhas palavras dele. Se você quiser colocar outro tema, fica à vontade. Isso aqui cabe muitas coisas aqui nessa ideia, né? Mas eu coloquei assim, quantos querem saber, todo mundo? Dízimo e a vida cristã. Essa foi a frase como tema para hoje à tarde, amém? Decorou, sim ou não? É fácil, né? Dízimo e a vida cristã. Vamos repetir comigo? Dízimo e a vida cristã. Então diz aqui no capítulo 3, verso 6, eu vou ler do versículo 6 em diante, mas o que nós vamos frisar mais é verso 8 e 9, né? 8, 9 e 10. O Senhor disse, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos, pois, para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Verso 8 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Isso aqui é o caso lá de Israel, tá? Isso aqui não está se referindo a você, porque você é fiel, amém? Mas aqui estava acontecendo isso lá em Israel, naquele tempo, né? No verso 10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, a questão não é o financeiro em si, e a gente precisa entender bem essa questão, porque automaticamente o diabo, ele odeia que o ser humano seja obediente a Deus e seja bem-sucedido. Há uma luta infernal contra a vida do crente, contra a vida da igreja, porque ele é inimigo de Deus e é também, ou seja, ele é arqui-inimigo de Deus, ele é inimigo da igreja. Como ele não tem como lutar contra Deus, ele luta contra o povo de Deus. O alvo dele é
a vida do cristão para que ele não seja bem sucedido, para que ele também venha a se desviar ou ter uma mente, não uma mente que pensa por princípio, ou que raciocina por princípio. E aí os princípios de Deus se move sempre por princípio, Deus não vai se mover de outra forma. Então, o conhecimento e a prática do princípio de Deus nos faz prevalecermos contra o inferno, nos faz sermos bem-sucedidos. Então, é preciso que a gente entenda, e eu quero colocar aqui para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estava assim meio, se era isso mesmo, mas fui orando, pedindo direção, e assim Deus confirmou no meu coração para estar falando com vocês hoje aqui sobre essa questão do dízimo. Mas escute bem, a primeira coisa, eu coloquei assim como primeiro ponto, porque há muitas dúvidas, né? Alguns falam, não, mas o dízimo era para a época da lei, na época de Moisés, na época do Velho Testamento. Não, outros dizem, não, é para o Novo Testamento também. E aí cria de fato algumas confusões. Mas aí eu coloquei assim como primeiro ponto, eu creio que seja para um esclarecimento. Dízimo, sinônimo de confiança em Deus e obediência a Deus. Então não é questão de dinheiro, embora que Deus fala para que haja mantimento na minha casa, mas Ele pode trazer o mantimento de outra forma. Ele pode abrir uma porta aí, ou abrir janelas, abençoar de outra forma, se a gente não praticar o princípio, né? Então Deus, mas só que Ele estabeleceu um princípio, para que haja manutenção na casa dele, para que haja mantimento na casa dele, Ele estabeleceu o financeiro, né? Mas escute bem, entramos depois sobre isso, mas a princípio dízimo é sinônimo de confiança em Deus e obediência a Deus. Veja bem, nesse primeiro ponto, Deus, ao criar a raça humana a partir de Adão e Eva, a ideia de Deus, tanto é que Ele coloca a explicação dizendo que Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. A ideia de Deus era ter seres humanos que raciocinassem como Ele, por princípio, e que pudesse dessa forma haver um relacionamento, diga relacionamento. Deus almeja relacionamento com os seres humanos, criatura dele. Essa era a ideia de Deus, se relacionar. Mas para se relacionar havia necessidade, ou há a necessidade da confiança. Então a gente pode dizer com muita facilidade, eu confio em Deus. Mas, como diz, a gente canta uma coisa, mas na hora a gente não é fácil, a gente não vive aquilo. A mesma coisa, se eu digo eu confio em Deus, nem sempre a gente de fato confia em Deus, porque o negócio a confiança é abstrata. E aí, Deus estabeleceu algo para que a gente pudesse confiar nele, ou seja, demonstrar confiança. Entende comigo o que eu estou dizendo? A ideia que eu estou querendo passar? Deus quer se relacionar. A forma de relacionar é que você precisa confiar nele. E se a nossa confiança for como Ele espera, automaticamente Deus, Ele é o tudo para nós. Mas existe uma concorrência com Deus pelo coração do ser humano, porque coração diz a respeito do confiar, né?
Então existe uma concorrência com Deus, por isso que ele diz que há dois deuses, ou seja, Mamon e Deus. Deus, o Senhor, e Mamon, ou o dinheiro. Dinheiro se torna então um provedor, um que se coloca para tirar de Deus aquele suprimento que ele poderia fazer. Então ele diz: eu posso. Então o Mamon, ele acaba sendo um principado ou uma regência espiritual para fazer com que o ser humano desvie a confiança de Deus e confie nele. E é muito sutil, né? Porque se você tem dinheiro, bastante, você se sente, diz o irmão Rones, que o cara que está liso, até o andar é torto. Você anda meio torto. Mas se você está forrado, né? Se o indivíduo está forrado, ele tem outra postura, né? E por isso que muitos, aí Deus fala assim que na verdade esse é um Deus que se coloca para nos suprir. Aí ele diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas por causa dessa confiança, estão entendendo, sim ou não? Porque quando o indivíduo não tem, ele aprende a confiar em Deus, as coisas acontecem. Olha, eu estava conversando, aliás, estávamos numa live essa semana, um cara lá em Assunção, outro aqui no Rio Grande do Sul e nós aqui. E ele estava dando um testemunho de vida, né? Então ele estava dizendo que ele estava empregado, mas ele achava que pelo trabalho que ele fazia, ele ganhava pouco. Ele pediu as contas para arrumar um que pudesse, ele achasse que pudesse suprir melhor, né? Quando ele sai do emprego, ele não consegue nenhum outro, e quando ele vai, os caras oferecem bem menos ainda do que ele ganhava. Mas agora eu sei que eu estava ganhando bem. Quer dizer, na situação agora, eu vejo que eu estava até bem, né? E aí diz ele que 2 meses ele conseguiu sobreviver, digamos, com a rescisão, né? Só que acabou. Mas ele falou que uma coisa que ele tem visto, que Deus não tem deixado faltar, é milagre, acontece, vai acontecendo, ele vai sendo suprido. Ei, se a gente depender de Deus, a gente vai ser suprido, não tem jeito. Não é o mamon, entendeu? Porque Deus tem as suas saídas. Deus é muito, por isso que Deus ele almeja relacionar-se, mas através desse nível de confiança. Mas quão difícil é. Perdeu o emprego, perdeu tudo e de repente, se a gente tiver com um bom emprego, um bom salário, a gente se sente outro nível. Por que isso? Né? Há uma dificuldade para a gente crer que Deus vai prover para aquele dia. E a Bíblia diz: basta para cada dia o seu mal. Pode fazer prova, Deus não vai lhe deixar faltar o que você precisa para sobreviver. Então, quando a gente diz assim, alguém fazendo um teste, né, se a gente confia em Deus, e eu já contei aqui, mas só para a gente trazer a memória novamente, se você estivesse no centro de Tóquio, no Japão, sem falar inglês, sem falar japonês, sem dinheiro, mas com Deus, você é crente, você tem Deus. Ou no mesmo lugar, na mesma situação, mas você tendo muito dinheiro, um cartão ali, Infinity. Qual que seria mais confortável? Se tivesse condição financeira, mas você não falasse inglês e nem falasse japonês, e estivesse no centro de Tóquio, mas você tinha condição financeira, que você podia pagar alguém, podia pedir ajuda, no sentido de
Ó, está aqui $100, me ajude aqui a achar um hotel, sei lá, né? Qual que é mais confortável? Qual que é mais confortável? No nosso coração, é mais confortável com dinheiro. Mas só que daí diz, nós de fato ainda estamos confiando mais no dinheiro. Porque Deus é mais do que o dinheiro, Ele pode fazer mais do que o dinheiro pode fazer. E eu já experimentei isso, Deus nunca deixa a gente na mão. Mesmo que na situação parece que não tem saída, Deus dá uma saída. Então Deus estabeleceu para que a gente se relacione com Ele, confiança, ok? Confiança. E nessa confiança, precisamos demonstrar. Então, confiança eu falei, depois obediência. Então aí tem que obedecer. Se você confia, fica mais fácil obedecer. Se você não confia, você tem dificuldade para obedecer. E essa obediência, como Abraão, ele confiava em Deus, ele se tornou o pai da fé. Então ele obedecia a Deus. Quando Deus falou para ele ir para uma terra que ele ia mostrar, que ele nem sabia para onde estava indo, ele obedeceu e foi. Mas ele sempre obedeceu em circunstâncias mais complicadas, né, como quando Deus pediu para ele: Isaque, oferece-me em holocausto o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Ele obedeceu, ele foi. Embora que ele cria que de fato Isaque era o filho da promessa e Deus iria fazer alguma coisa, ia ressuscitar se fosse preciso, mas ele decidiu obedecer, amém? Então a obediência para Deus, ou seja, a obediência a Deus é muito importante para esse relacionamento, para que haja vamos dizer assim, aquilo que Deus planejou quando criou o ser humano. Para que isso aconteça, essas duas coisas vão ser exigências, são requisitos inevitáveis. Agora, segunda coisa. Então Deus estabeleceu o dízimo e as ofertas. Se fora por necessidade, e muitas pessoas ofertam por causa da necessidade, porque precisa de pagar isso e aquilo, tal, né? Tem as despesas, mas Deus não manda fazer isso por causa disso. Isso aí é só um meio, né? Mas por que Deus estabeleceu a árvore do bem e do mal no meio do jardim? Para que fosse colocado em teste, em prova, se o ser humano ia ouvir a voz dele ou ia ouvir a voz do diabo. É a mesma coisa hoje. Hoje nós temos a voz de Deus, a palavra de Deus falando para nós, mas existe também o diabo falando. O que o diabo fala aí fora a respeito de dízimo e oferta? É voz do diabo. E se tem alguém que faz uso errado, bom, aí já é problema desse com Deus. Mas na palavra de Deus, a palavra dele e a palavra do diabo, nós vamos ouvir as duas vozes. As duas vozes. Mas se nós praticarmos os princípios, nós estaremos nos livrando do mamão. Pelo menos é um princípio para isso. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, Ele não precisaria, mas Ele estabeleceu para que a nossa confiança, que eu disse no primeiro ponto, seja colocada em teste. Digamos que o dízimo seja a parte física, visível da nossa aliança com Deus. Eu até coloquei assim: dízimo
é a aliança com Deus. Amém? Dízimo, ou a parte financeira, é a prova da nossa aliança com Deus. E precisa ser uma aliança mesmo, porque senão fica muito difícil. Então, eu até diria assim, pediria até licença para você, eu queria compartilhar a minha experiência nesse segundo ponto, a respeito do dízimo. Para que você entenda, se ela é a parte física da aliança, é a parte palpável, como é o anel, que a gente tem aliança com a esposa, é a parte visível, é a parte física, né? Esse anel. Assim, o dízimo seria a parte física dessa confiança que a gente diz que tem em Deus. Amém? Aí alguém pode dizer assim, mas o que eu ganho não dá para suprir as necessidades da minha família. Por isso eu não dou dízimo. Ou por isso eu não devolvo o dízimo. Porque as minhas despesas são maiores para sustentar minha família. É maior do que o sustento que precisamos. Está vendo? A confiança. Se confiarmos em Deus e praticarmos a obediência, Deus, Ele fará com que, se for necessário, o meu ganho aumente, para que eu supra a necessidade. Então, muitas vezes não tem, porque não pratica. Então, eu me converti assim, aceitei Jesus, ou Jesus passou a ser real para mim, quando eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Me lembro até hoje o dia. Eu não só me lembro, só não sei bem se era Natal ou se era Páscoa. Era uma dessas comemorações, porque eu fui para a igreja naquele dia, no culto, e foi feita uma programação especial, onde o pastor Reinaldo fez várias coroas de papel solofone, talvez, aqueles, não? Qual? Papel? Esses papel dourado, né? Laminado, bem amarelo, né? Aquele amarelo chega a dói. É amarelo ouro. Então ele fez vários, assim, colocou na cabeça de cada criança e disse, aí explicou que lá no céu Deus vai dar uma coroa para as pessoas, para poder evangelizar as crianças, né? As crianças entender. Eu saí dali e cheguei em casa e falei para minha mãe, eu quero aceitar Jesus. Ela falou, então vamos ajoelhar aqui. A minha mãe fazia pouco tempo que tinha aceitado Jesus. Então vamos ajoelhar aqui, falou. Aí ajoelhamos, oramos, eu não lembro exatamente, mas foram palavras simples, né, que eu falei. Então entreguei minha vida para Jesus. Foi passando o tempo, nós mudamos de lá, depois de uns 4 anos, mudamos dali, fomos para Capitambado. E fomos para a igreja presbiteriana. E eu fui batizado aos 17 anos. Então, 10 anos depois de aceitar Jesus, eu fui batizado. 17 menos 7, 10 anos. Batismo de presbiteriano. Mas eu já paguei essa dívida, ok? É aquele negócio de derramar água na cabeça, por fusão, né? Deu uma confusão isso aí, mas depois Deus me abençoou, que fui para Israel, e lá, toda vez que a gente vai, o apóstolo René manda a gente mergulhar, se for apóstolo, 12 vezes, só num dia, então está mergulhado, ok? E nunca, até aí passou mais 3 anos, né? Até os 20 anos, e eu comecei a trabalhar desde os 12, meu pai colocou numa oficina para eu aprender desde os 12 anos, naquela época não era proibido, e podia ficar empregado, mas só que assim, eu não ganhei nada naquele tempo, era só experiência mesmo,
Depois, nos 14 anos, comecei a ganhar alguma coisinha. 16, fui para outro trabalho, comecei a ganhar um salário mínimo. Depois fui para com 17 anos por aí, 16 e meio, fui para trabalhar de borracheiro. E lá o camarada me dava 50% de tudo que eu fazia. Mas, enfim, até os 20 anos, eu sempre trabalhei de empregado. Sobrava mês no fim do salário, sempre. Mas eu nunca dei nada de dízimo, nada de oferta. Eu até ouvia falar, escute, o Ivo deve lembrar, do pastor chamado Isaías, na igreja presbiteriana de Amambai. Ele colocou assim um quadro, uma folha grande, né? E ele colocou o nome dos membros tudinho. E colocava assim os meses e uma bolinha para quem desse o dízimo, né, naquele mês. O meu estava sempre branco, em branco, em branco, em branco. Mas eu assim, não achava ruim aquele, não era para mim, sabe, eu não entendia nada sobre dízimo. Para mim, tanto fazia. Chegou o tempo de eu ir para a escola bíblica, uns 20 anos. Recebi a minha rescisão, o cara me deu assim 3 vezes mais o meu salário para eu não levar ele para a justiça, porque ele não tinha assinado minha carteira. Eu também não ia fazer nada, mas ele me deu, amém, foi providência de Deus. Comprei uma malinha preta, coloquei a minha sopa lá e me mandei para a escola bíblica. Eu tenho eu fiquei triste, mas essa malinha veio para cá e estava aqui na escola. De repente jogaram fora. Depois eu fiquei triste, falei, poxa vida, é uma relíquia, né? O meu bem maior que eu levei, uma malinha com umas roupas feias, né? Então eu não praticava princípio, não tinha direito. Aí quando eu chego na escola bíblica, tinha um aluno mais velho que eu lá, mais antigo. Ele era o tesoureiro, o nome dele era Roque, pastor Roque hoje, Pedro Roque. Mas olha, ele sabia quando chegava uma oferta, entendeu? Porque chegava pelo correio, um aviso, né? Naquela época era telegrama, alguma coisa assim. Sei que chegava lá, chegou. Aí ele sabia, então ele pegava e dizia assim, olha o dízimo, ele dizia, olha o dízimo, tira o dízimo. Que lá o pessoal tirava o dízimo e dava para a pessoa mais carente ali, que estava sem mensalidade, né? E ele todo o tempo me perturbando, olha o dízimo, fala para todo mundo. Eu falei, mas esse cara é muito materialista, eu acho, né? Esse cara é materialista, por isso que ele está pedindo o dízimo toda hora. E aí, que eu não era apegado a essas coisas. Cara, passou lá uns 3 meses perturbando, 2 para 3 meses. Rapaz, eu tinha levado, deixei guardadinha naquela mala que eu estou falando aqui. Estava lá na mala no dia. Peguei e falei, rapaz, eu vou tirar o dízimo. De tanto ele perturbar, não foi porque eu senti, eu vou obedecer a Deus. Perturbou tal. Eu peguei, fiz lá a conta tal, entreguei o dízimo. Pela primeira vez, né? E aí comecei, tudo que eu recebia eu tirava os 10%. Passou os 6 meses, nós voltamos de férias para casa e tal. Eu não tinha todo o salário, não tinha toda a mensalidade, mas Deus providenciou que o meu irmão Ivo, na época ele era sargento, e ele falou, ele não estava em comunhão com a igreja na época, estava com um problema lá. Ele falou, vou dar o dízimo para ti. Amém. E ele foi assim, todo mês ele mandava o dízimo dele para mim, o meu sustento. Errado ou não, a gente recebia de bom grado, né? Foi a forma como Deus me sustentou durante todos os 3 anos lá, do segundo semestre em diante. E aí o que acontece? Eu tinha planejado antes de ir para a escola bíblica, eu queria casar com 24 anos. Mas eu não tinha condição nenhuma, mas eu queria. E aí
e encontrei a noiva, né? Bora casar? Bora. Começamos a orar um ano antes, né? Queríamos casar em tal mês do ano tal, né? E de certa forma Deus conduziu para que a gente casasse. A diretoria falou: você, se quiser casar, está liberado para casar agora nessas férias aí, em junho. Claro que eu quero casar. Aí tal, foi se movimentando e Deus foi suprindo cada necessidade e casamos. Tal. O Ivo veio para o casamento, trouxe a mensalidade, pagamos o que estava devendo lá, e eu fui e comprei a passagem de lua de mel, para sair de lua de mel. Passagem de ônibus, né? Mas também só era isso, acabou. Não tinha mais dinheiro, só dava para chegar na cidade. Mas aí um outro colega meu, pastor Edson, pensou: vou cortar a gravata do pastor Hélio, do Hélio, né? Naquela época tinha esse costume de a gravata do noivo, eles cortavam e ia recebendo oferta. Mas ele pensou assim: o Hélio só tem uma gravata, se eu cortar ele fica sem. Então ele teve uma outra ideia. Nós estávamos no salão assim, nós oferecemos o bolo de laranja, com suco de laranja, para todos aqueles que foram convidados e vieram. Ele teve uma ideia, ele pegou o sapato da minha esposa já, né? Aquele sapato branco, bonito, né? E ele saiu assim, pedindo oferta. E o pessoal ofertou mesmo, sabe? E aí com aquele dinheiro nós saímos de férias, de lua de mel. Passamos um mês viajando. Compramos passagens de Ponta Grossa a Curitiba, 100 quilômetros. Executivo, nunca tinha andado de executivo. Sabe aquele executivo bonitão, tal? Aqueles ônibus assim naquela época. Muito confortável, negócio de primeiro mundo. Tal, fomos para Curitiba, depois fomos para Mato Grosso, daí tal. Aí o que acontece? Esqueci de tirar o dízimo dessa oferta que entrou, entendeu? Eu fiz as contas, mais ou menos, dava uns 3 mil. Não, 5 mil, dava 3 mil. Daria 300 só de dízimo. Meu irmão falou: eu vou receber tal dia, eu não tenho dinheiro agora, mas você pede emprestado para o presbítero fulano de tal. Eu fui com o presbítero: o Ivo falou que vai receber tal dia, vai te pagar, se você tem como me emprestar 500. Na hora ele foi e me emprestou 500. E eu estava voltando para a escola e a ideia é passar com aqueles 500 aquele mês. Ok? Mas aí eu lembrei, faltava 40 quilômetros para chegar. Não tiramos o dízimo. Aí eu pensei: não é bom a gente começar o casamento não sendo fiel a Deus. Falei com a Vera: vamos tirar. Ela falou: pode tirar. Tirando 300, ia sobrar 200 para passar um mês. Mas aí vem a tal da obediência e confiança. Confiança e obediência. Confiei, obedeci, tirei o dízimo. Chegamos em Marilândia, cidade de 11 quilômetros de distância da onde a gente estava morando. Fiz uma compra ali de uns R$200, 200 cruzados na época, para passar uma semana por ali, 10 dias, e esperar em Deus, entendeu? Mas a nossa confiança era muito grande, a gente não ficou preocupado assim, sabe, descansamos mesmo. O que aconteceu? Eu tentei avisar ele que eu tinha emprestado, não consegui, porque ele estava numa missão. Falei para o outro irmão meu: avisa o Ivo. E aí ele esqueceu também, ninguém avisou o Ivo. Olha a providência de Deus. Quando o Ivo recebeu, ele falou: rapaz, estou atrasado com ele, o Hélio deve estar precisando. Pegou e mandou para mim, ao invés de pagar o presbítero, porque ninguém avisou que eu peguei, entendeu? Quando ele ficou sabendo, ele me ligou, mais bravo, falou: pô, tu não me avisou? E aí agora eu mandei para ti ao invés de pagar o presbítero.
Então, mês que vem eu não posso mandar, eu vou pagar o presbítero. Falei, tudo bem, fica em paz. Porque eu liguei para o banco, tinha lá 500 cruzados. Entendeu? E era ele que tinha mandado e tal, né? Então, outra coisa que aconteceu nesse período, e foi assim, o melhor semestre na área financeira para nós foi esse período. De todos os outros, foi esse aí. Deus providenciou de uma forma milagrosa, que 6 meses antes de eu casar, eu caí numa equipe, que eu era o líder, para ir numa fazenda todo final de semana para pregar lá numa igreja que tinha lá dentro da fazenda. E lá a política era assim: o pregador recebia a oferta que era recolhida ali. Então com aquele dinheiro eu consegui comprar as coisas que eu precisava para o casamento. Só que normalmente no começo do semestre eles mudam todas as equipes. Quem ia para cá vai para lá e tal, é uma mudança. Alguns vão para a cidade, outros vão para vilas, outros para a fazenda e tal. Aí não sei por que razão, a direção lá deixou eu de novo na fazenda. Aí eu já tinha a oferta semanal que eu podia ajudar no meu sustento. Não tinha casa para morar. O pastor que estava responsável pela casa do diretor, o diretor estava morando na Alemanha por 1 ano, e eu fiquei cuidando da casa dele durante a noite. O pastor Gervásio ligou para ele: escuta, não dá para o Hélio morar na sua casa esse período? Pode morar. Nós fomos morar na casa do diretor. Faltava só 6 meses para terminar o curso, e ele ia ficar esses 6 meses para lá. E ele me pagava ainda 200 cruzados para cuidar da casa dele, olha. Então eu tinha os 200, eu tinha a oferta da fazenda e tinha a do meu irmão. Então a gente conseguiu comprar máquina fotográfica, comprou roupa e tal, a gente bamburrou, né? Mas por que isso? Porque Deus viu o meu coração, o nosso coração, de crer nele, de confiar nele, que ele seria o nosso provedor. E de fato ele abriu as portas. Agora, o nosso casamento já foi um milagre extraordinário em tudo, até morar na casa dos diretores moramos. Aí viemos para cá. Em 87 chegamos aqui. Passou ali uns 3 anos, Deus falou assim para mim: me dê 12%. Na hora eu entendi e comecei a tirar 12% de dízimo. 10 dízimo, mais 2 oferta ao Estado. Entendeu? E a gente ganhava, era bem reduzido aqui. Passou assim mais uns anos, não sei se 3 ou 5 anos, Deus falou assim para mim: me dê 15%. Aí eu fiz de conta que Deus não falou, e Deus falou só uma vez, não incomodou mais, entendeu? E eu deixei, não obedeci. Aí eu não obedeci. Achei muito 15. Passou ali mais uns anos, Deus falou de novo: me dê 15%. De novo eu fiz de conta que Deus não falou, e também Deus não tornou a repetir, só falou uma vez. Quer obedecer, obedece, né? Não obedeci, fiquei nos 12. Não sei se era porque era 12, né? Mas eu fiquei nos 12. Aí, quando foi 2005, a gente chegou em 87, 2005, já tinha se passado vários anos, né? Nós entramos na visão celular, passamos a ser da cobertura do apóstolo René, e o apóstolo René, desde o ano 2000, ele faz um congresso em Porto Seguro. Em 2005, a gente tinha entrado debaixo da cobertura dele. Fomos pela primeira vez em Porto Seguro 2005. Olha, escute. 2005, no último dia do congresso, eu acordei 5 horas da manhã, pensando: o que eu vou dar de oferta hoje? Né? Porque geralmente, final de congresso, uma oferta de peso. O que eu vou dar de oferta? E dormi de novo. Acordei, olhei no relógio, era 6 horas da manhã em ponto, 6 horas. E eu acordei
com aquela voz que Deus falou comigo claramente. A minha alma, que gosta de questionar, estava dormindo, não podia questionar. Então ele falou no meu espírito, eu acho. Mas ele falou bem claro que até hoje lembro bem da voz de Deus falando assim. Ele só falou aquela vez, nunca mais. A primeira e última vez que Deus falou assim audível no meu sono. Estava dormindo. Acordei com essa frase de Deus: me dê 20% de tudo que eu lhe der, e você verá o que eu farei na sua vida. E farei também a sua esposa ser muito próspera. Acordei, eu falei logo para ela: olha, Deus falou isso, falou que vai fazer você muito próspera. Ela pegou essa parte da prosperidade, ela não entendeu, ficou chateado com o que Deus falou dos 20 para mim. Ela achou demais, entendeu? Isso já é demais, 20%. Tá, mas ficamos assim. Eu comprei a fita, na época era aquela fita VHS, da pregação que o pastor, ele disse que ele orou 30 dias para falar sobre dízimo. No congresso, quando ele foi convidado, ele ficou jejuando, orando. Eu gravei essa fita e comprei e trouxe. Aliás, comprei a fita e trouxe, passei. Isso era abril de 2005, maio de 2005. Não, ainda abril de 2005. Eu passei o estudo aqui. Aqui não, era não sei onde, mas para ali. 2005 já era ali. Aí eu passei para a igreja a pregação, e aí terminou aquela gravação. Eu falei para a igreja: Deus pediu, e eu estou assumindo um compromisso perante todos vocês, que a partir de hoje eu estarei dando 20% do que eu ganho. Deus me pediu isso, assim, assim, assim. Isso era maio, eu comecei a dar os 20% de dízimo, no caso dízimo mais dízimo. Que diz um pastor aí que dízimo é 10, o outro segundo dízimo é oferta alçada. Se você quiser acrescentar para 30, vai aumentando, né? 3 dízimos, 10 dízimos, enfim, 9 dízimos, 7 dízimos. De modo que em setembro para outubro, agosto talvez, nós fomos para um seminário. Eu levei meus 12 para o seminário ali em Porto Velho, na igreja do pastor Moacir, na época. E tinha um pastor que veio de Brasília para dar uns estudos lá para nós. E nesses estudos, num desses, ele explicou assim: escute, existem lugares no mundo que são pontos de contato com Deus. É um ponto específico sobre um assunto. Aí ele falou sobre que Deus falou um dia para ele entrar numa igreja da Universal. Falou, lá, ele é um ponto de contato sobre fé, vai aprender sobre fé lá. Aí ele falou sobre alguns pontos, mas eu me lembro que ele falou Israel. Ele falou: Israel é um ponto de contato que todo líder, todo pastor deve ir. Tudo bem, eu tinha assim uma ideia de Israel, de ir para Israel, de repente uma coisa muito distante. Eu não fiquei empolgado com aquilo, que tinha que ir, né? Mas o pastor Paulo Lose hoje, o Lose entrou no espírito dele, ele falou: você tem que ir para Israel, o senhor tem que ir para Israel. Chegou aqui na igreja, fomentou isso, e as pessoas pegaram a visão, e aí, debaixo de milagre, acho que era outubro, nós fomos para Israel, Veronice, eu e mais 3 irmãs aqui da igreja, tudo pago. Nós fomos. Quando eu estava lá em Israel, naquelas chamadas caravanas, né? Estava dentro de um ônibus, Deus falou assim para mim: já comecei a fazer o que eu disse que ia fazer. Entendeu isso? Eu já comecei a fazer. De lá para cá, Deus de fato mudou a minha história. Então muitos podem hoje olhar para mim e achar que falar mal de mim e tal, porque tal, de que carro e essas coisas, né? Mas Deus falou que faria e está fazendo. Porque Deus me levou para Israel 11 vezes.
Daqui uns dias, não sei se esse ano ou no outro, eu vou pela 12ª vez. E já fui para os 5 continentes da Terra. Deus já me levou para lugares que você não faz ideia. Quando eu cheguei no Iêmen, por exemplo, é um lugar que não pode entrar com Bíblia. É proibido falar de Jesus ou usar qualquer camiseta referente a Jesus. Lá é proibido. E Deus me levou naquele lugar. Creio que poucos brasileiros têm ido lá. Então, Deus fez uma transformação na minha vida financeira, na minha vida ministerial. Em todas as áreas, Deus mudou a minha história. Naquele ano ainda, quando eu cheguei de Israel, eu estava com um carro até bom, razoável, um Palio Weekend. Entreguei e peguei um zerado. Desde 2005 eu sempre peguei um carro zerado. Sempre, claro, fico pagando, né, a parcela. Aí vou lá, entrego e pego o outro. O carro nunca nem é meu, porque ele fica no nome, assim, no meu nome, mas alienado ao banco, né? Mas sempre peguei e sempre o de ponta, sempre o melhor. Desde aquela época, desde 2005. Tanto é que quando eu saí da CRV, entrei para... E CRV é o carro top da Honda. Saí da Honda, fui para o Jeep. Jeep, eu comprei aquele último que eu tinha, ele era Limit. Diz que no Brasil só tinha sido fabricado 250 daqueles meus. E no Brasil nós temos 5.000 municípios, fora cidades, né? Assim, perdão, outros lugarejos, né? Mas só de município mais de 5.000. Então, tinha só 251 deles era nosso aqui. Entendeu? Como que Deus, Ele é detalhista nesses detalhes, nessas coisas. Como Ele prometeu, assim Ele fez. Entendeu? Então, Deus fez algo poderoso na minha vida. E não é porque a igreja ficou aumentando o meu salário, não. Porque naquela época eu já ganhava esse tanto. É porque Deus fez milagre mesmo. Entendeu? Então, quando você tem relacionamento com Deus, você confia em Deus e você pratica o princípio, você faz o que Ele manda. Deus, Ele faz a parte dele. Ele é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Se você tem aliança com Ele, Ele nunca deixa faltar. Escute, Ele não deixa você ser envergonhado. Então, princípio é sinal de confiança em Deus, se você pratica. Então Deus estabeleceu a parte financeira, né, para sustento da igreja, do templo, mas Ele que abençoa cada um de nós. Então, se eu confio nele, Ele vai dar o jeito de suprir o que eu preciso. Se eu não confio, aí o problema é meu, a responsabilidade é minha. Aí Deus não se responsabiliza, porque eu não estou em aliança com Ele, eu não estou confiando nele. Então eu quero que você entenda que a sua fidelidade na aliança com Deus, Deus fará muito mais do que você espera. Deus vai fazer na sua vida aquilo que o dinheiro não pode fazer. Então, eu estou contando isso aqui, porque tem um versículo no livro de Salmos, que diz assim, que nós devemos fazer conhecido os feitos de Deus. Amém? Porque é para que Deus seja glorificado. Cada milagre que Ele faz na nossa vida, a gente deve testemunhar, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja louvado. Então, esse milagre que Deus fez na minha vida, esse detalhe do dízimo, desde que eu comecei lá no Maranata, toda essa trajetória desde aquele tempo, o antes e o depois,
Eu conto isso para vocês aqui, para que seja anunciado os feitos de Deus. O que Deus faz, o que Deus é fiel, que Deus não nos deixa na mão. Então, o que Ele quer contigo é o seu coração, Ele quer o seu relacionamento, Ele quer a sua confiança, Ele quer a sua obediência, porque o restante é com Ele. Se você obedece, Ele fará a parte dele. Amém? Isso que eu quero que você entenda bem. E se você de repente tem dificuldade, não, eu não dou porque meu ganho é tão pouco que não dá para suprir as despesas do mês, pois faça uma experiência. Fica devendo ao homem, mas não fique devendo a Deus, e Deus vai fazer você pagar o homem. Pode ter certeza disso. O que eu e a Veronice experimentamos depois disso, assim, lá no Maranata, no nosso casamento, é algo assim extraordinário, é algo poderoso de Deus, porque a Vera, além de ser linda, ela gosta assim das coisas. Se tivesse uma bolsa, ela vai, essa aqui eu gostei, vai olhar o preço, é o mais caro. Ela gosta de carinho, coisa de carinho. Então ela queria o seguinte, ela tinha assim no coração dela, não, naquela época era muito comum o disco vinil, né? Aquelas bolachas, né? Aqueles discos de música, só os antigos sabem. Mas naquela época era um disco assim, gravado, né? E lá tinha a marcha nupcial era gravada nesses discão aí, né? Nesse tipo. Ela falou, não quero casar, ou na fita cassete, não quero casar com marcha nupcial gravada, eu queria que alguém tocasse, sabe? Mas como? Aí de repente ela falou, eu quero também os arranjos lá no Maranata, os arranjos para casamento, é feito assim de, sabe, papel higiênico enroladinho e tal, branco, e aquelas flores artificiais e tal. Ela falou, mas eu queria no meu casamento flores naturais, mas assim, impossível, né? Mas ela conheceu uma professora de música, né? No conservatório. Então essa mulher ficou amiga dela, ela ligou para, escuta, eu vou casar tal dia, você poderia tocar no meu casamento? Ah, dona Veronice, Veronice, você não vai dar, porque nesse dia tem um recital. Tá bom então. Aí veio um aluno que era de Curitiba, falou, tem um amigo meu que ele toca bem e tal. Ligamos para ele. 10 mil ele pediu para nós na época. 10 mil, misericórdia, para nós hoje seria R$1 milhão. Não temos, então já não deu, né? Vamos providenciar a fita cassete, a opção, né? E LP, isso mesmo, muito bom, Gilson, mas isso é da nossa época. LP, era ficar rodando assim, né? Então veja bem, aí faltando uma semana, a mulher ligou para ela, já conseguiu alguém? Não, ainda não, é porque o meu recital eu tive que adiar porque os alunos não ficaram prontos. Se quiser eu posso tocar, quero sim, e ela veio mesmo. O pai da Veronice chegou sexta-feira, o nosso casamento seria sábado, num Fusca. Ele não vinha, mas ele veio num Fusca. Ele abriu o capô, mas estava cheio de flores naturais, crisântemo e toda essa que ela mais sonhava, entendeu? Eu sei que foi assim, e acho que ele mesmo trouxe o sapato para ver, eu não sei bem. E Deus fez milagre assim no vestido, como ela queria, como ela sonhava. Deus fez tudo, Deus abriu as portas, no impossível Deus agiu. Em tudo, o nosso casamento foi assim, algo extraordinário. Mas por quê? Nós confiávamos em Deus, e nós estávamos sendo preparados para vir para o Amazonas, porque aqui também não foi fácil no começo. Mas a gente já tinha passado pela prova, a gente já estava acostumado, né? E viemos, e Deus sempre nos guardou, nos abençoou, sempre Deus supriu para nós tudo o que precisávamos. Então, se nós
obedecermos, se nós formos fiéis, Deus vai ser sempre mais generoso que nós. Ninguém consegue ganhar de Deus na generosidade. Amém? Amém ou não amém? Senão ele não seria Deus. Então é uma questão de você entender, e eu queria compartilhar isso, caso que alguém não seja fiel ainda por causa dessas coisas, comece a fazer uma experiência com Deus, porque é para benefício da sua família, é para o seu bem, é para a sua vida, porque pode que a pessoa até prospere sem Deus, sabe, sem praticar princípio, pode até acontecer, mas ali em Malaquias, e eu quero terminar com isso, né? Terminar minha fala hoje com esses versículos aqui. No capítulo 3, versículo 18, mas o 17 diz: porque houve um questionamento ali das pessoas, poxa, mas tem gente que não pratica e se dá bem e tal, e nós fazemos isso e parece nada. Aí Deus respondeu assim: eles serão para mim. No verso 16, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, Deus falando, particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu diria o seguinte, finalizaria dizendo assim, que se você confia em Deus, você tem relacionamento com Deus, e você obedece a Ele, um dia isso será diferencial, digamos assim, no dia do juízo, será diferencial, haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve, o que pratica e o que não pratica, estão entendendo? Amém ou não amém? Então, nós podemos passar sem, Deus não vai te cobrar, Deus não vai te perturbar por isso, mas um dia haverá ajuste de conta. Se hoje você faz certo, amém, está abençoado lá no dia, também está provado lá no dia. Eu não estou dizendo que vai perder a salvação, isso aí não é comigo, né? Isso aí não é problema meu, mas com certeza haverá diferença entre os que praticam princípio e os que não praticam. Vocês estão entendendo?